Estamos apresentando Notícias da 6. Notícias da 6. NASA FM. Balanço Econômico. São 6h48 e vamos ao Balanço Econômico de hoje, com o economista e presidente da Sociedade Pernambucana de Planejamento Empresarial, Márcio Borba, falando pra gente, falando do etanol, uma das maiores riquezas do Brasil. Boa noite, doutor Márcio Borba. Mais uma vez agradeço a sua participação aqui no programa Notícias das 6. Vamos ouvir agora o nosso querido Márcio Borba no Notícias das 6, agora 6h49. Fernanda Cristina, da Rádio NASA FM, programa é Notícia das 6. O nosso balanço econômico hoje vai falar do etanol. O etanol é uma das maiores riquezas do Brasil. O etanol combustível, à base de cana-de-açúcar, teve seu primeiro experimento conhecido no Brasil há quase um século, em 1925. Tecnologia desde o princípio brasileira e fadada ao sucesso, não só pela sua matriz de produção geradora de emprego e renda, mas também pelo seu potencial de colaborar com o desafio de reduzir a dependência do Brasil do petróleo, que no início do século passado, inclusive, era importado. Além, claro, de ser uma energia limpa, apesar de, na época dos primeiros estudos, esta característica não ser muito valorizada. Afinal, era início do século XX. Porém, hoje, é de extrema valia. Com o objetivo de estimular a atividade à época incipiente, foi criado em 1933 o Instituto do Açúcar e do Álcool, IAA, no governo Getúlio Vargas, através da Lei 22.789, de 1 de junho de 1933. Em seguida, o governo publica o Decreto-Lei número 737, de 23 de setembro de 1938, que estabelecia, já naquela época, a obrigatoriedade de adição de álcool anidro à gasolina. Medida importante para estimular o segmento. Em 1973, ocorre o primeiro choque do petróleo. O Brasil passou de 2,9 dólares para 11,65 dólares em apenas 3 meses. E em 1975, através do Decreto 76.593, de 14 de novembro, é lançado o Programa Nacional do Álcool, o famoso Proálcool, que tornou-se crucial para o Brasil reduzir a dependência do petróleo, na época importado e caríssimo, em função do choque do petróleo. Neste período, entre 1975 e 1979, a produção alcooleira cresceu de 600 milhões de litros ano, em 1975-76, para 3,4 bilhões de litros, na safra 1979-1980. Em 1979-1980, veio o segundo choque do petróleo, que triplicou o preço do barril no mercado internacional, chegando a custar 39,5 dólares. As aquisições de petróleo passam a representar 46% de toda a pauta de importação do Brasil no ano de 1980. A produção alcooleira, esse esforço para substituir o petróleo importado, passou para 12,3 bilhões de litros em 1986-87. A proporção de carros a álcool, de passeio e uso misto, passa de 0,46% em 1979 para 76,1% em 1986. Outro dado importante foi que em 1985, das vendas apenas para o mercado interno, chegamos à marca de 98,5% de carros movidos somente a álcool.
Ocorre então, a partir do final de 1985, o choque do petróleo ao inverso. O barril cai de 30 a 40 dólares para um nível inimaginável de 20 dólares e até 12 dólares. Os programas de substituição de combustíveis fósseis, caso do petróleo que gera gasolina e diesel, são colocados em xeque. Numa conjunção de fatores que abrange desde a estabilização da produção alcooleira brasileira, entre 1986 e 1990, em torno de 11 e 12 bilhões de litros ano, aumento nas vendas de veículos a álcool, desestímulo ao produtor na época, barateamento do combustível fóssil em função da queda do barril, abertura de importação de veículos, todos a gasolina, incentivo ao então carro popular de 1.000 cilindradas, desenvolvido para ser movido somente a gasolina, dentre outros fatores, levou o pró-álcool a um impasse e a um certo descrédito, e o setor enfrenta estabilidade. Ainda neste cenário de turbulência, o Instituto do Açúcar e do Álcool foi extinto em 1990 no governo Fernando Collor, após 57 anos de sua criação. A justificativa era que o governo teria que sair da atividade e deixar a iniciativa privada tomar as rédeas do segmento. Assim, na década de 90, pós-IAA, o setor passa por profunda transformação e adaptação. A verdade é que de 1975 a 2000, foram produzidos 5 milhões e 600 mil carros a álcool. Lembrando que não eram carros full flex, ou seja, utilizavam apenas álcool. Já no início do século XXI, a agroindústria canavieira, após natural depuração, estava mais independente, melhor organizada e o mercado de etanol recebeu importante impulso, a chegada da tecnologia Full Flex. Cada vez mais o etanol brasileiro à base de cana-de-açúcar se torna competitivo e avança nos mercados de combustível limpo, notadamente numa era de hipervalorização dos biocombustíveis, em detrimento dos combustíveis fósseis, caso do petróleo, de onde provém a gasolina e o diesel. Em 2019, agora, o Brasil produziu 35,6 bilhões de litros de etanol. Em 2020, ano de pandemia, caiu a produção. O Brasil produziu 32,6 bilhões de litros de etanol. Queda provocada pela redução da atividade econômica no período da pandemia. O Brasil hoje é o maior produtor de etanol à base de cana-de-açúcar do mundo e segundo maior produtor de biocombustível do planeta, perdendo apenas para os Estados Unidos. Apurando diversas fontes, encontramos registros de 360 produtores de etanol no Brasil e 120 projetos entre expansão ou implantação em andamento. Ao fim e ao cabo, vemos que em quase um século estamos trabalhando uma tecnologia fantástica, inovadora, grande geradora de emprego, renda e impostos, e que se constitui, dentre vários outros benefícios, numa das maiores apostas brasileira e mundial para atingir o grau desejado de redução do efeito estufa, via substituição do combustível fóssil pelo combustível verde, à base de cana-de-açúcar. Porém, enquanto estiver o segmento alcooleiro sob qualquer controle e ou influência da indústria do petróleo, não atingirá todo o seu potencial. Forte abraço a todos e fiquem com Deus. Notícias da 6. Seu encontro marcado pela informação.